Olá! Letícia, maravilhosa. Deixa eu afastar para trás um pouquinho, porque aí a câmera fica menorzinha. Peraí, pronto. Você está conseguindo me ouvir, Letícia? Bom dia, estou te vendo e estou te ouvindo. Perfeito. Essa live, ela é uma série de lives que eu comecei a fazer há pouco tempo e eu não divulgo ela antes. Uhum. Eu divulgo ela só depois. Então, normalmente agora não tem muita gente ao vivo, porque das outras lives era tantos comentários que eu tinha que tirar os comentários para a gente poder prestar atenção. Então, essa série eu fiz diferente. Eu falei, não vou avisar antes, eu aviso depois e coloco depois para as meninas verem no YouTube. Eu corto a introdução, então a gente vai ficar bem tranquila, bem à vontade para fazer, porque o intuito é um material para ficar para depois, tá bom? Combinado. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme Obrigada. ter você aqui. Você é muito diferenciada, você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Seu trabalho é necessário e eu Que sou muito Deus te grata por abençoe. ter você aqui. Eu quero que você me conte, primeiro, o que é que você faz hoje, quem é a Letícia hoje e depois como foi a sua história de vida, a sua infância, aquilo que você pode contar. Como Uhum. foi? O que que você passou que outras pessoas podem se identificar e também ter esperança para sair? De uma forma geral, eu auxilio pessoas a expandirem consciência através da neuroterapia. Né? Hoje, com todos os conhecimentos da neurociência, eu escolhi desenvolver líderes, empresários, pessoas que hoje estão também com a missão de expandir a consciência dos seus, né, de outros, para poder cada vez mais procriar, prosperar de uma forma geral. Através, né, das minhas formações, eu fui Deixa criando. eu aumentar o som aqui, que eu tô achando um pouco baixinho. Acho que é o meu telefone. Acho que tá falando um pouco Mandei o meu baixo. também. Não, tá normal, mas vamos lá. Tá normal? Estou falando muito baixo, quer que eu fale um pouquinho mais alto? Acho que é porque tá longe do microfone, né? Oi, tá me ouvindo? Tá normal, só que tá baixo, mas eu acho que é o microfone que tá longe. Não sei, porque aqui tá no máximo, normalmente meu celular costuma ser bem alto. Então tá bom. Tá, tá dando para ouvir bem? Tá com qualidade? Tá Tá. baixo, mas está conseguindo compreender? Isso. Tá. Como eu estava dizendo, através das técnicas terapêuticas, eu auxilio os líderes a expandirem consciência, né? A gente diz expande dentro, aí fora vai por reflexo. Normalmente, essas pessoas também lideram outras pessoas, né? Como hoje a função de mentora de mentores, vamos dizer assim, trazendo cada vez mais eles a levar a bênção para a vida das outras pessoas em grande massa. Por um bom período, eu atendi um a um, e isso era muito bom, mas chegou a hora que Deus tocou no meu coração, tá na hora de expandir mais ainda, dar um passo mais ainda, porque o teu conhecimento é grande. Você foi capacitada, né, para levar ainda mais, por que não levar para pessoas que também vão fazer esse papel? Vinha várias vezes, até em sonho, a seguinte situação. Hoje, se você atender 80 pessoas por mês, é uma situação. Mas se você atende 80 pessoas que atendem mais 80, já é outra situação. Aí aquilo ficou no meu coração por um tempo, até que eu fui evoluindo, entregando cada vez mais a mentoria. Mas hoje a empresa Letícia Guedes Neurodespertar não atende só os líderes, né? Nós atendemos diversos, porque também tem uma equipe preparada com especialistas em cada área. Então, nós temos especialistas na neuroterapia convencional. Uhum. Nós temos especialistas em finanças, especialistas na maternidade, enfim, de forma geral, em todos os nichos. Então, as pessoas chegam até nós, ou através de indicação, que é o maior público que chega a ser atendido por mim, Letícia, ou até pelas redes sociais, o público que é distribuído de acordo com o profissional que atende a necessidade daquela pessoa. E lembrando, Uhum. a gente sempre também trabalha todos os pilares, né? A alta performance na sua carreira. A gente Uhum. também atua na área saúde, que nós temos médicos também na equipe, e também a área relacionamento. Uhum. E como foi a sua história de vida? Quem é você? De onde você veio? Onde você nasceu? Uhum. Eu sou da roça, por isso que de vez em quando eu vou falar assim, porta, porteira, portão. Mas sou da roça do interior de São Paulo. Hoje eu moro em Balneário Camboriú. Estou aqui há 2 anos
mas vim lá do interiorzão. Meus pais são pecuaristas, Seu pai e sua mãe são vivos? são vivos, são do interior. Eles ainda moram no mesmo local desde sempre e não têm vontade de sair. Provavelmente eles vão ficar lá também Sim, sempre. sim. E até hoje vou e volto, visito eles, mas hoje eu sinto o meu local sendo aqui em Balneário Camboriú. Amo morar aqui. E nessa trajetória de vida, como eu disse, vim da roça, né? Comecei a empreender também, em tudo, Quando você era incongruência com a roça. quando você era novinha, você trabalhava para ajudar em casa? Quanto tempo você começou? Com quantos anos você começou a mexer? Sempre quem é da roça tem um sistema de tem que ajudar o pai e a mãe, né? Desde sempre a gente realmente trabalha ali na lida do dia a dia, porque é muito serviço ao redor da casa, né? E aí depois, quando eu estava com 12 anos de idade, eu quis empreender para mim mesma. Foi quando eu comecei a vender leite. Então, a minha primeira história fazendo dinheiro meu mesmo foi vendendo leite. Aonde? Na rua, assim, nos vizinhos? Na rua, na cidade pequena que tinha do lado, a 6 quilômetros. Tudo começou de uma vizinha de uma tia dizendo assim: eu comprei um leite, queria fazer um doce, mas o doce não deu certo, porque venderam leite com água para mim. E era o doce que eu mais gostava, fiquei com vontade de comer o doce. Fiquei com raiva do vendedor por ele não ter vendido realmente um leite honesto para eu ter comido doce, né? Ela queria fazer o que a gente chama lá na região de ambrosia. Ai, que delícia. É, ovos com leite. É, não sei se eles colocam ovos, mas lá eu sei que coloca açúcar e o leite, até virar aqueles carocinhos. É, a ambrosia é um doce grego, é com ovos. É? É. Aí, enfim, eu queria comer aquele doce. Aí, outro dia, eu peguei uma garrafa de leite e eu levei para ela. E aí eu falei, eu vou vender leite honesto na cidade, eu vou vender leite sem água, que eu vou vender para todo mundo. E eu queria muito fazer dinheiro, porque meu pai me ensinou desde pequena a fazer dinheiro. Meu pai sempre me ensinou, porque desde pequenininha ele comprava ou vendia as coisas, eu que estava ali com o caderninho, ele falava, senta aí, anota aí pro pai. E eu via aquele monte de números, né? E eu ficava, ai, que delícia isso, que gostoso. Ao mesmo tempo, quando eu via ele preocupado, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, mas ao mesmo tempo eu via, ai, entrou isso, entrou aquilo. Falava, eu quero isso para mim. E aí comecei a vender. Aí, em algumas crenças, a gente fala brincando que dizem que o 7 é o número do mentiroso, né? Mas não. O 7 foi o número da minha vida. Eu tinha encontrado em casa 7 garrafas de leite. Então, meu primeiro dia levando leite foram 7 garrafas, Você tinha garrafas mais ou de menos quanto? refri, Você tinha mais ou menos qual idade? 12 anos. Uhum. E aí encontrei 7 garrafas de refri, lavei, levei o leite no outro dia, meu pai topou. Eu acho que ele deve ter pensado assim, isso não vai durar mais. Já ela esquece. Não foi um mês, eu entregava mais de 200 litros por dia. E eu era muito comprometida. Hoje eu me orgulho daquela menina de 12 anos de idade, porque fazia chuva ou sol, eu tinha que estar ali entregando, porque eram bebezinhos, eram idosos que precisavam daquele leite diariamente. Então, eu tinha ali meu caderninho, cidadezinha pequena, a gente fazia por mês, né, o famoso fiado. A gente fazia a entrega porta a porta. Meu pai levava até a cidade, aí a gente comprou uma carretinha daquelas que encaixa, na época foi uma moto que a gente tinha. Ele levava para a cidade e eu pegava na bike, na bicicleta, e ia levando de casa em casa. E eu tinha que distribuir tudo antes do sol começar a esquentar por o leite não azedar. Então, E, de e, madrugada, eu estava ali. e o que que você fazia com o dinheiro? Meu pai passou a missão de auxiliar em casa com a compra do mês, a alimentação, e o restante eu podia pegar para mim. Aí eu lembro que uma das primeiras coisas foi reformar meu quarto inteiro. Aí depois ia comprando coisas que eu queria, e eu sempre gostei muito de livros, de estudar. Então eu ia comprando cursos, eu ia estudando cada vez mais. Eu lembro que o começo do dinheiro foi pro quarto, comprei roupas, comprei tudo mais, só que depois eu fui investindo em cursos, estudar. Até que não durou tanto isso, porque meu rendimento escolar começou a cair. E eu sempre fui a primeira aluna da sala em tudo, em notas, em comportamento. E aí começou a cair, começou a dar sono, começou a diminuir o rendimento. Porque aí também só pensava em fazer dinheiro naquela época. Eu tinha já uma ambição alta e não queria mais estar ali estudando. E aí nisso tudo, o conselho tutelar foi, né? O conselho Eita, tutelar falou pro meu pai e pra minha mãe, não tá funcionando isso. Essa menina precisa sim. estudar. E também
veio junto com essa situação, porque nós passamos vendendo a cidade toda. Então, os mercadinhos que tinham não vendiam mais leite. E a Sim. empresa, na época que vendia o leite para os mercadinhos, ofereceram para o meu pai, para poder a gente parar de vender. Eles cobriam que a gente vendia na cidade, né, o mesmo Sim. preço. E Uhum. ainda eles nos davam um resfriador consignado para a gente poder vender o leite gelado para eles. E aí não tinha o trabalho de pôr em garrafa, lavar a garrafa todo dia, não tinha essa questão de eu ter que trabalhar, a gente ia ganhar o mesmo tanto. E foi aonde meu pai falou, então vamos parar, a gente aumenta a leitaria comprando mais máquinas, porque a gente tirava na mão antes. A gente decidiu comprar máquinas, deixar tudo, né, trazer tecnologia e vender tudo para essa empresa. E aí eu só passei a ajudar meu pai, como já ajudava, a retirar o leite do gado. E aí depois eu comecei a me desligar disso. Só que aí eu não dei conta, fiquei pouco tempo parada, vamos dizer assim. Aí depois eu comecei a trabalhar em uma lanchonete, aí fui trabalhar de garçonete final de semana. Aí passou mais um ano, eu já consegui transferir a aula para a noite. Aí de dia eu fui trabalhar em uma loja de roupas, depois final de semana eu trabalhava em lanchonete. Até que fui seguindo, fazendo outras coisas. Meu Deus, que história linda, sempre empreendendo. Eu nunca tive uma carteira assinada na vida. Eu Que sempre incrível. empreendi, eu sempre fui estimulada a fazer esse movimento, a cada vez mais buscar mais. Meu pai sempre trouxe. Você merece riqueza, você merece mais. Eu falo assim, eu fui criada na Lilica Repelica. Só que por a gente ser da roça, a gente sempre teve esse fluxo do tenha tudo que você quer, mas conquiste tudo que você quer. Então eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha de todos. Fui muito mimada, mas ao mesmo tempo muito estimulada. Ó, para você ter tudo isso, você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo isso. E aí foi que eu fui crescendo cada vez mais com a responsabilidade Maravilhoso. Maravilhoso. de crescer financeiramente. Eu lembro que a última vez que eu precisei pegar dinheiro do meu pai sem ser o dinheiro que eu fiz para eu me abastecer de coisas que eu queria, eu tinha 12 anos de idade. Perfeito. E me conta uma coisa, Letícia, e como é que é para você, filhos, casamento, como é essa parte? Como que você viu? Eu fui casada, né? Na época, ali, 15 anos, tive meu primeiro namorado, casei com meu primeiro namorado. Ficamos juntos até eu ter 23 anos de idade. Veio o Arthur, a minha bênção, né? O Arthur tem 10 anos. O Arthur, tive o Arthur ali com 19 anos, engravidei. Ainda que, vamos dizer assim, demorou um pouquinho, porque eu queria tanto ser mãe. Com 18 anos eu já tentava, porque a gente já estava casado, né? Aos 17 a gente já tinha se casado. O meu modo empreendedor, eu quis ir para a cidade, construir minha primeira casa com 17 anos de idade. Já fui morar dentro da casa, eu já queria filhos, né? Eu fui muito precoce em muitas situações. E aí, depois disso, estava empreendendo também. Eu já tinha uma empresa na cidade, tinha um salão de beleza, que eu abri ali na época com 16 anos. E aí comecei a crescer. Chegou um ponto que nós queríamos coisas diferentes, né? Eu queria ir para a vida, eu queria conhecer o mundo, viajar, morar em locais diferentes, eu queria realmente viver milhões, bilhões. E ele não queria, ele queria uma vida lá do campo, uma vida simples. E acabou que os caminhos foram indo cada um para um lado e aí a gente se separou. É, quando o propósito não caminha junto, é muito difícil. Sim. E aí foi tudo bem, cada um foi para um lado, né? Nós nos separamos ali quando eu tinha 23 anos de idade. E aí, desde então, já tive outro relacionamento, mas no momento, hoje eu pratico o celibato. Hoje eu decidi olhar para o ego, olhar para tudo que eu precisava curar em mim, porque eu sempre fui autorresponsável. Então, eu olho o último relacionamento, penso que não foi alinhado com o que eu queria viver e me responsabilizo. O que é que dentro de mim ainda está ressoando com isso? Se está ressoando, eu preciso tratar. E algumas coisas eu preciso tratar vivendo, outras eu preciso voltar para mim. Eu vi que era dependência emocional da minha parte, eram algumas situações internas que eu precisava ficar comigo mesma um período. É por isso que eu Sim. optei pelo celibato. Sobre essa questão do celibato, eu fiquei 10 anos, ou muito mais, em celibato. E o meu marido, a gente, eu só me casei uma vez, né, com ele, e a gente escolheu, a gente se conheceu em 2020, aí depois não rolou muito, mas quando a gente decidiu se casar, a gente não beijou nem na boca. Tipo assim, ó,
né, nada. Aí a gente casou, total celibato. Aí quando chegaram os documentos foi que a gente consumou nosso casamento. Porque Que lindo. eu falei assim, não quero não, eu quero começar de novo certinho agora. E assim, o celibato sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre fui cristã desde 18 anos, então para mim era bem normal isso. Então super te entendo, é Uhum. maravilhoso. Eu não faço celibato religioso. Uhum. Eu sou cristã porque eu falo assim, eu sou de Jesus Cristo, mas eu não sou de nenhuma religião. Sim, Eu sim. amo religião, mas eu não me sinto, eu quero só ficar aqui. Por exemplo, eu fui da igreja católica a vida toda, fui criada na igreja católica. Hoje eu frequento bastante a igreja evangélica, tem uma aqui em Balneário que eu sou apaixonada. Amo estudar sobre o espiritismo, amo de paixão estudar. Fui já várias vezes aqui no Centro Espírita Kardecista, recebi o passe, me apaixonei. Eu amo estudar sobre religiões, agora eu estou muito interessada em estudar sobre o budismo e todas as outras. Eu não consigo, eu não sinto ainda no coração onde eu vou ficar aqui nesta egrégora, nesta religião. Para mim não faz sentido. Até porque eu falo assim, eu tento seguir, me espelhar ao meu mentor. Meu mentor é Jesus Cristo, ele não tinha religião, por que que eu vou Uhum. ter? Então eu Uhum. vou tentar espelhar dessa forma. Mas Uhum. o que eu pego de bom de cada religião, eu trago para mim. Eu gosto dessa Uhum. sensação da liberdade para escolher. Dizem que Uhum. é por causa do meu signo, né? Se é, não sei. Que eu não entendo muito sobre signos. Mas eu sou uma bela aquariana que se me prender, eu tento sair. Sim, Eu não, eu não também já, consigo. pratiquei budismo, Seishonoye, conheço todos os mantras, tudo, assim, antes de eu escolher. Por incrível que pareça, eu me converti ao Senhor Jesus com os meus 18 anos, mas depois de um tempo eu quis estudar outras coisas para eu saber. Então, Uhum. mesmo com essa visão, estudei kardecismo também, e aí muitas coisas não fizeram sentido para mim diante daquilo que eu tinha tido experiência, então eu escolhi, eu sou cristã mesmo, assim, da parte evangélica do que as pessoas conhecem, mas não sou tradicional, como todo mundo, aquilo que você conhece, assim, eu sou livre no Senhor Jesus. É muito leve, né? Quando a gente está ali. Eu sou de Cristo, esse é fato. É, Isso dentro do meu coração é bem definido, não há nem o que mudar. sim, Mas quando a gente traz o cristão religioso, aí já não. Não, sim, não, é não complicado, sou, dá um medinho, assim, é complicado. não tenho medo, Para mim que eu mas tô quando dizendo, né? algumas pessoas ouvem o cristão, já associam ao evangélico, por exemplo. E não é por isso que eu gosto de ressaltar. É verdade, você está certa. Querida, agora eu quero que você. A gente sempre tem um momento que a gente faz aqui no nosso encontro, que é o seguinte: uma pessoa que está querendo mudar de vida, ela está querendo talvez recomeçar e as coisas não estão dando certo para ela. Então ela vai e abre um negócio, ela vai e faz isso, faz aquilo, e a gente sabe que ela precisa olhar para dentro. Não adianta procurar fora, ela tem que resolver aqui. Qual o conselho que você daria para essa pessoa diante de tudo que você viveu? Descobrir qual é o ganho direto. Primeiro passo. Qual que é o ganho direto? Por que que chamamos também de ganho direto? Tem algo que o inconsciente está ganhando por trás daquilo que está acontecendo. Então a gente vai dividir em três pilares para descobrir o ganho direto. Olhar como que está a saúde, como que está a carreira e como que está a família. Quando eu estou dizendo família, é dentro de casa, a pessoa com o marido, esposa, com filhos, e também com o externo, mas o externo segundo a família. E quando a gente olha esses três pilares, a gente vai olhar o que está bom e o que está ruim. Qual ponto está saudável, qual ponto está adoecido. Aí, o adoecido, nós vamos olhar para tudo que está acontecendo e vamos buscar a sensação. Exemplo, a pessoa está acima do peso, com depressão, com ansiedade, com burnout. A pessoa está com um casamento bem ferido, os dois não estão tendo tempo um para o outro, os dois estão brigando muito, e a pessoa está fazendo o que ama, mas não está recebendo proporcional, está ali lutando para pagar as contas. Exemplo. A gente olha todo esse cenário e a gente faz a seguinte pergunta: como é que você se sente quando você vê a sua vida desta forma? A sensação que rege sobre esses três pilares é o ganho direto. Tem gente que vai responder assim: eu me sinto frustrada, eu me sinto cansada, eu me sinto decepcionada, eu me sinto com raiva.
essa sensação tá dentro ali do coração dessa pessoa, inconscientemente, tá reverberando uma energia que vai magnetizar situações em que ela se sinta novamente com aquela mesma sensação ruim. É o vício emocional dela. Em algumas teorias chamam isso de ganho secundário, né? Algumas chamam de ganho direto. Qual é o ganho? Qual é realmente o que a pessoa está magnetizando? Porque tudo são escolhas, né? Nós escolhemos conscientemente ou inconscientemente tudo que acontece com a gente. E aí, desde uma escolha bética, né? Eu acabei de escolher beber essa água. Uma escolha bética. Aí o copo caiu, quebrou no chão. Foi uma escolha inconsciente. Eu não queria que ele caísse, mas se eu derrubei ele caiu, eu escolhi que ele caísse. Então tem uma escolha ali no fundo. E normalmente os problemas que estão nos pilares da nossa vida tem uma escolha, mas é inconsciente. Como é que a gente descobre? Descobrindo o ganho direto, o ganho secundário, autorresponsabilizando, entendendo a sensação ao vício emocional. A gente vai lá no vício, cria alto impacto, depois do alto impacto nós criamos uma frequência neural, que aí são os áudios de repetição. Aí, a partir Perfeito, disso, perfeito. resultados extraordinários. Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, estou encantada. Muito obrigada por ter vindo. Você é muito diferenciada. Eu vou colocar aqui o resumo do que a gente falou um pouquinho para atrair as pessoas para assistirem e o finalzinho eu vou colocar seu Instagram. E eu Uhum. peço que você que está vendo depois, entra lá no direct, conhece o trabalho dela, fala o que você achou da live, deixa um recadinho para eles aí, Letícia. Me sinto lisonjeada por ter sido convidada por você estar aqui fazendo essa live, levando conhecimento para as pessoas, né? Espero que alguém tenha insights, alguém se inspire, ou pessoas que nos procurem para poder auxiliá-las, para poder cada vez mais expandir consciência e evoluir. Olha, eu tô vendo que tem aqui um dos meus, colocando nos comentários. Joy Vida Fit. Joy Vida Fit. A Letícia é maravilhosa. Muita gratidão, Joy. As pessoas que passam pela minha mentoria se tornam amigos, né? O Joey foi um deles. Deixa eu ver aqui. Joey, muito obrigado pelo comentário. Deixa eu ver a galera aqui que tá com a gente. O João. Oi, João. O João é colega de profissão. João Hélio também é terapeuta. Deixa eu ver aqui a Fábio, minha amiga que tá aqui. A galera que passou aqui. A Elis faz parte da minha equipe também. A Elis também começou como cliente aqui, Pois, depois veio fazer parte da equipe, e hoje é amiga. Hoje nós falamos assim, né? Nós, enquanto equipe, nos formamos uma nova família, né? que Hoje nós somos linda. família. A Elis, tem a Samara, tem a Luciana. Hoje nós somos uma egrégora de expansão de consciência que nós nos tornamos também uma família. Que lindas. Muito lindas mesmo. Ó, quando a gente encerrar a rodada lá com as meninas, eu vou te trazer de novo e aí você escolhe o tema que você quiser para mostrar para a audiência daqui. A minha audiência, ela é uma audiência de quase 20 mil seguidores que consomem. Então, eles compram, eles consomem, porque eu sou muito bem posicionada nas minhas abordagens. Então, não é só para encher linguiça. Então, você vai perceber aí que, mesmo sendo um público não tão engajado aqui, eles entram em contato, eles chamam, eles perguntam, viu? Tá bom. Agora eu quero que você coloque lá no grupo. Eu vou só pedir uns 10 minutinhos para eu postar aqui Uhum. no grupo. Já já eu te mando um WhatsApp para você postar lá no Uhum. grupo, tá bom? Combinado. Gratidão, muito obrigada. Gratidão Você é também. uma bênção de Deus na nossa vida e seja muito bem-vinda à minha vida, viu? E vamos prosperar e brindar juntas. Gratidão. Muito obrigada. Até mais. Gratidão, meu amor. Até mais. Tchau.